parar de procrastinar a organização da nossa casa e a organização da nossa rotina, vai tornar possível a gente ter tempo para realizar outras coisas da nossa vida, realizar os nossos sonhos, realizar os nossos projetos. Meu nome é Eide Oliveira, eu sou personal organizer, especialista em rotina produtiva e organização de ambientes. A organização da casa é quando eu vou implementar o sistema de organização. Para quê? Para minha rotina ficar mais prática. Tudo que eu for fazer dentro da minha casa, eu vou fazer gastando menos tempo. A organização da rotina é o planejamento de como tudo isso vai acontecer, que seja a manutenção da organização ou que seja a organização técnica. Só que ela vai além disso, porque ela precisa contemplar tudo o que acontece no meu dia, desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir, como por exemplo o autocuidado, atenção para o filho, a tarefa do filho, os meus compromissos, a ida ao mercado, como que eu vou organizar as minhas refeições, que dia que eu vou fazer isso, para que eu gaste menos tempo cozinhando. E é isso que eu preciso parar de procrastinar se eu quiser uma rotina mais leve, com mais tempo livre, para realizar aqueles sonhos que há décadas eu estou sem tempo para realizar. Vamos parar de procrastinar a organização da nossa rotina e a organização da nossa casa, para que eu consiga realizar as coisas que eu gostaria. Tanto a organização do espaço físico da casa, quanto a organização da minha rotina evitam a procrastinação, tanto no ambiente doméstico, quanto na realização dos meus sonhos. Porque até para organizar a minha casa, aquela organização técnica que eu faço de cima e baixo, categorizando os objetos, implementando o sistema de organização para absorver a bagunça, eu preciso também de um planejamento. A nossa rotina, ela tem várias atividades que a gente faz ou que a gente deveria fazer. Normalmente, quem trabalha fora ou não, né? Aquele tempo que a gente está em casa, boa parte a gente gasta com tarefas domésticas, que seria lavar roupa, passar roupa, guardar roupa, dobrar roupa, limpar banheiro, limpar o chão, limpar a superfície, lavar louça. Elas são importantes, mas elas são chamadas de tarefa de ocupação, porque elas ocupam o seu tempo, mas elas não te promovem nenhuma elevação, nenhum crescimento quanto ao seu desenvolvimento, que seja intelectual, profissional, espiritual ou financeiro. Esse tipo de tarefa não te eleva. E nós temos também as tarefas de evolução ou de realização, que é aquilo que me faz crescer. E isso, claro, que vai fazer bem para mim mesmo. E, consequentemente, para o meu lar e para minha família. E aí, eu quero falar só um pouquinho sobre as tarefas de realização, porque eu dei exemplo das tarefas de ocupação, né? Alimentação mais saudável, rotina do sono e atividade física. Então, essas três atividades que faz parte do autocuidado estão dentro das tarefas de realização. O que mais que está dentro das tarefas de realização? Um curso que eu quero fazer, um livro que eu quero ler, algo que eu quero aprender com alguém. Tudo isso são tarefas de realização. Então, uma vez que a gente tem as tarefas de ocupação e as tarefas de realização, a gente precisa distribuir muito bem o nosso tempo para essas duas tarefas. Então, em alguns momentos da nossa vida e do nosso dia, a gente vai precisar priorizar as tarefas de realização. Quando eu tiver ali um espaço de tempo para realizar ou uma tarefa de realização ou uma tarefa de ocupação, eu preciso dar prioridade para essa tarefa. Mas ao mesmo tempo eu não posso deixar as tarefas de ocupação descoberta. E é por isso que eu preciso ter uma rotina muito bem planejada, planejar muito bem o meu dia, para que eu possa melhor desenvolver as minhas tarefas de realização, para que isso caiba no meu calendário e, ao mesmo tempo, a minha casa não vire um caos, né? Então, eu vou priorizar as tarefas, eu vou ter aquela rotina mínima de organização e limpeza da casa, eu não vou deixar acumular serviço para que eu consiga fazer um pouquinho por dia dessas tarefas, não deixar a casa virar um caos, e poder me dedicar às tarefas de realização. Então, só um planejamento do meu dia muito bem feito que vai me permitir a realizar as tarefas de ocupação e, ao mesmo tempo,
desenvolver as tarefas de realização para que eu realize meu sonho, para que eu alcance metas e objetivos. E uma coisa que eu quero falar é o seguinte, meninas, por que a gente, mesmo gastando muito tempo envolvida com as tarefas domésticas, limpando casa, lavando roupa, o dia inteiro praticamente fazendo isso, no final do dia a gente se sente culpada e frustrada? Exatamente porque a gente não está dando atenção para as tarefas de realização. Se vocês conhecem aquela passagem bíblica de Marta e Maria, a gente pode muito bem se basear nele para falar sobre as tarefas de ocupação e de realização. Marta representa bem a nossa tendência feminina. Maria estava o quê? Em atividade de evolução, de realização. Porque ela estava aprendendo. E ela não estava aprendendo com qualquer um, gente. Ela estava aprendendo com Jesus. Enquanto que Marta estava fazendo tarefa de ocupação. O que eu estou querendo dizer é que se você organizar muito bem a sua rotina, da hora que eu acordo até a hora de dormir, em que para as tarefas domésticas eu vou ter uma rotina de limpeza e organização mínima da casa, coisa de 20 minutos a 30 minutos, eu vou conseguir colocar na minha rotina as tarefas de realização. Qualquer uma, ainda que seja uma por dia, 2 por dia, 3 por dia, vai depender do meu tempo. Mas pelo menos uma, no mínimo, eu vou conseguir. E aí, além disso, eu vou colocar nesse meu planejamento um tempo para organizar alguma área da minha casa. Então, um dia eu vou organizar uma gaveta, que seja uma, que seja 4. No outro dia, eu vou organizar um maleiro. No outro dia, eu vou organizar a despensa. E depois da minha casa 100% organizada, é só manter isso. Esse tempo que eu dedico hoje para organizar do zero, depois eu vou usar ele para manter essa organização. Então, assim, o meu planejamento, ele vai ter que contemplar a limpeza da casa, a manutenção da organização ou a própria organização. Ele precisa, né? Não é vai ter, né, gente? Precisa contemplar atividades de realização. Quantas? Quantas eu conseguir encaixar na minha rotina, mas que seja pelo menos uma. Então, se eu vou fazer um curso, eu vou fazer um curso. Quando eu terminar esse curso, eu faço outro. Se eu vou ler livro, eu vou ler um livro. Quando eu terminar, eu leio outro. Eu vou ler um pouquinho por dia. O mais importante é que eu destine tempo para todas essas atividades. Ah, Ed, mas eu trabalho fora. Bom, então o seu planejamento, você vai colocar lá trabalho, né? De tal hora a tal hora. Você tem um espaço aí no seu tempo, né? No seu dia que você vai estar no trabalho. O trabalho fora, ou aquele trabalho que você faz em casa, que te gera renda, nós vamos considerar como atividade de realização. Por quê? Porque você paga as suas contas com ele, você realiza sonhos com esse dinheiro, mas o trabalho lá fora ele também é dividido. Tem as atividades de ocupação e atividades de realização, tá? Do mesmo jeito que essa divisão que eu fiz aqui para vocês no ambiente doméstico, mas como a gente tá falando do ambiente doméstico e não do seu trabalho. Então esse seu trabalho, se você trabalha das 8 às 18, esse tempo nós vamos considerar que você está dedicando a uma tarefa de realização. E aí, o tempo que eu vou estar em casa, que é antes de ir para o trabalho ou depois que eu volto do trabalho, eu vou planejar do mesmo jeito. Como que vão ser as primeiras horas do meu dia depois que eu acordo? Como que vai ser o meu dia ou a minha noite depois do meu expediente? Do mesmo jeito, gente, tudo planejado. Um pouquinho de tempo para as tarefas domésticas, um pouquinho de tempo para o autocuidado. É importante também eu colocar um descanso, uma pausa. Então, cheguei cansada do serviço, que tal dar uma relaxada uns 10 minutos? O que eu quero te falar aqui são duas coisas. Se você quiser uma rotina mais leve, que te permita ter tempo para descansar e realizar coisas na sua vida, você precisa parar de procrastinar a organização da sua rotina, que é o planejamento diário, e parar de procrastinar com a organização técnica da sua casa. Porque são essas duas organizações que vão formar a base para que você tenha uma rotina mais produtiva, ou seja, fazer o que precisa ser feito, mas também ter tempo de realizar aquele seu sonho de infância. Você quer tocar um instrumento?
Você quer aprender a dançar? Você está precisando de tempo para ir para a academia, fazer um pilates? Você está precisando de tempo para estudar um assunto que você gosta muito, de repente voltar para a faculdade? O que você precisa fazer que é considerado uma tarefa de realização e que você não está tendo tempo de fazer, ou seja, você está procrastinando. Então, é a organização da rotina e a organização da sua casa que vai evitar vários movimentos procrastinadores na sua vida. Para o vídeo de hoje é isso, eu espero que vocês tenham gostado, um beijo bem grande e até o próximo. Tchau, tchau!